É um prazer receber você aqui no Devocional 2024, indo de Gênesis a Apocalipse. Já passamos por livros do Pentateuco, já passamos pelos livros poéticos, também por alguns dos livros dos pequenos profetas e agora retornamos para o livro de 2 Reis. E por que estamos nesta viagem pela palavra de Deus? Porque estamos estudando, meditando, nos aprofundando na leitura em ordem cronológica. E o que aconteceu no devocional que lemos, meditamos, estudamos ontem se encaixa a esta época. E agora eu quero que você venha comigo, dentre os assuntos, os seguintes: coloque sua dor diante de Deus e o cruel rei Manassés. No capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7, nós já meditamos sobre este episódio lá no livro de Isaías. Mas muitos aprendizados nós encontramos neste momento decisivo da vida de Ezequias. Eu quero ler para você. Preste atenção no que está escrito em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1 ao 7. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ao receber o decreto de morte, Ezequias colocou diante de Deus sua tristeza, mas não pautada em seu sofrimento, mas ele colocou a sua tristeza pautada na sua fé e fidelidade. Há uma diferença. Você pode colocar a sua tristeza, dor e sofrimento pautado simplesmente no seu sofrimento. Mas você pode colocar a sua dor, tristeza e sofrimento diante de Deus pautado em quem você tem sido diante dele, o comportamento que você tem tido diante dele, a sua fé e fidelidade para com ele. Qualquer que tenha sido a razão de Deus atender ao pedido de Ezequias, parece que ele não teria sido curado se não tivesse orado, se não tivesse suplicado. Deus dá poder ao seu povo por meio da oração. Mas também observamos um detalhe muito interessante, que Isaías utilizou uma pasta de figos para a recuperação da saúde de Ezequias. Sabe o que nós aprendemos com isso?
não podemos desconsiderar os profissionais da saúde, nem os tratamentos médicos, pois Deus opera tanto pelo milagre, quanto pelas mãos destes profissionais e da ciência também. Então, pense nisso. No capítulo 11 do versículo, no capítulo 20, no versículo 11, a palavra de Deus ela mostra um momento miraculoso. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Não sabemos o que de fato aconteceu e como aconteceu, mas sabemos que aconteceu, porque Deus é Deus. Ele opera como Ele quer. Ele faz o sol se adiantar, Ele faz o sol retroceder. Ele faz, se Ele quiser, a terra ela se movimentar com mais lentidão ou a terra retroceder. Ele é Deus. Ele tem todo o universo e todo o controle em suas mãos. O resultado foi uma sombra que incidiu num lugar em que não era e não se esperava que incidisse. Se Deus operou desta forma nos dias de Ezequias, por que não poderá operar na sua vida? Você que precisa de um milagre. Por isso, creia nele. E para terminar, o capítulo 21, quando após a morte de Ezequias, o seu filho Manassés assume o reinado com 12 anos de idade, a palavra de Deus nos mostra um rei que foi cruel. O versículo 2 diz: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E por aí vai, contando cada detalhe das suas atrocidades e crueldades. Manassés decidiu fazer o que era errado. A nossa vida é feita de decisões. Existem decisões que tomamos que podem produzir consequências catastróficas. A vaidade, a idolatria, a crueldade, tudo isso são decisões. Manassés chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos ao deus Moloque. A antiga tradição judaica também o responsabiliza pela morte de Isaías. Alguns pensam que a morte de Isaías, que se refere ao livro aos Hebreus, quando fala sobre os que foram cerrados pelo meio por causa da fé. Está escrito isso em Hebreus 11, versículo 37. Por outro lado, se nós decidimos viver na submissão a Deus, na adoração a Ele, no amor ao próximo, colheremos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Não esqueça, tudo é uma questão de decisão. Se foi especial para você o devocional de hoje, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Deixe o seu like e o seu comentário, porque é muito importante. Assim, vamos alcançar mais pessoas que precisam aprender mais e mais da palavra de Deus. Amanhã nós vamos viajar para o livro de Sofonias e, com certeza, você terá muitos ensinamentos, muitos aprendizados. Você é especial para Deus. Até amanhã.